Olá pessoal, professor João aqui mais uma vez com vocês e hoje com o tema como usar was e were, né? O que é em si, o que são was e were, tá? O conceito é um conceito rápido, é um conceito básico, por isso o vídeo não vai ser tão estendido, não vai ser tão longo, certo? Was e were nada mais são do que as formas do passado do verbo to be. Tá? Esse verbo que nós estudamos desde pequenininhos e vai até o fim da vida com ele, tá? O fim da vida de estudos com ele, certo? Então, was e were nada mais são do que formas do passado do verbo to be, tá? Na concepção do verbo, né? Das pessoas do verbo, pessoas verbais. Aí começa com was, ele é utilizado principalmente com I, com he, she e it, tá? Então fica I was, he was, she was e it was, tá? E o were nada mais é do que utilizado nas restantes. Lembrando que o you tanto no singular quanto no plural, é com were, certo? Então, comumente ficaria you are, we are, you, mais uma vez, o do plural, are, e they are, tá? Na concepção, de novo, e total, ficaria I was, eu era, eu fui ou eu estava, porque é pertencente ao verbo to be. You were, você era, você foi ou você estava. He, she e it, na concepção do was. He, she e it was, ele, ela, isso, foi, era ou estava. We are, nós éramos, fomos ou estávamos. Tá? You are, o you do plural, né? Vocês eram, foram e estavam. E they are, eles, ou elas no caso, eram, foram e estavam. Essa é a concepção da utilização básica do was e were, tá? Aí vamos entrar na concepção da forma afirmativa, tá? Da utilização do was e do were, da forma interrogativa e da forma negativa. Vamos começar com a forma afirmativa, tá? Aí tem na concepção a frase. Então, na concepção de exemplo, ficaria I was a teacher in 19. Ou seja, a concepção do passado, né? Eu era uma professora nos anos 90. Aí outro exemplo, she was my favorite teacher, né? Ela era minha professora favorita. They are in Egypt last year. Ou seja, eles foram ou estavam no Egito ano passado. Mais um exemplo. I was a good student. Ou seja, eu era um bom aluno, um bom estudante. Tá? Todos na concepção do passado, mas na forma afirmativa. Tá? Eu era, eu estava, tá? Ela era, certo? E agora vamos para a forma interrogativa. Como todo mundo sabe, né? A interrogativa, há uma mudança, há uma troca, tá? Sempre inverte o sujeito e o verbo para fazer uma pergunta. E levando para o âmbito do exemplo, né? De como fazer, de como constatar a forma interrogativa, tá? Na concepção do was e were, vem o primeiro exemplo, que é You was home yesterday. Ou seja, na concepção sem a troca ainda, seria você estava em casa ontem. Aí com a troca para a forma interrogativa ficaria Was you home yesterday? Observando que houve a troca, né,
do sujeito pelo verbo. O verbo veio para a primeira colocação e o sujeito, que é o you, foi para a segunda colocação, e sempre lembrando de colocar a interrogação no final, porque senão não fica uma frase interrogativa, tá? Outro exemplo seria she was happy yesterday, ou seja, ela está feliz, eu estava feliz ontem, tá? Aí colocando de fato na forma interrogativa ficaria was she happy yesterday, né? Ela estava feliz ontem, e sempre a interrogação ao final da pergunta, tá? E vamos agora para a forma negativa, né? Uma das formas mais fáceis de se abordar, que nada mais é do que a colocação do not, tá? Do was junto ao not e do were junto ao not. Então, quando está na negativa, sempre lembramos que pode sim haver uma abreviação. Ao invés de ser was not, vira was not. E ao invés de colocar were not, fica weren't, tá? Sempre utilizando ou o not completo, tá? Was not, were not, ou a abreviação wasn't e weren't. E com os exemplos fica mais fácil perceber isso, né? O primeiro exemplo seria his was not home last night, tá? Se você quiser colocar na abreviação, ficaria his wasn't home last night, né? Ele não estava em casa noite passada. Na concepção da abreviação, é muito mais fácil utilizá-la na escrita e para a pronúncia também. Então, poderia ser abordada na primeira frase a forma não abreviada, exemplo, he was not, e na segunda, she was not, como também a forma abreviada, né? He wasn't e she wasn't, tá? Funciona da mesma maneira e utiliza a negativa igual. É isso, eu espero ter ajudado um pouco a compreender como utilizar e quando utilizar was e were. E para melhor compreensão, é bom pronunciar sempre e treinar bastante.